Vamos para mais uma aula de matemática para a turma do 4º ano, agrupamento D do ciclo da infância. Vocês estão bem? Por aqui está tudo ótimo. Eu sou a professora Lorena e esta é minha parceira, a intérprete Jaqueline. Vamos começar, Jaqueline? Que maravilha! Em nossa aula de matemática estudaremos sobre gráficos e tabelas. Que tal resolvermos um problema a partir da construção de uma tabela? Preciso da sua ajuda. Um professor pretende organizar as notas obtidas por seus alunos em matemática, português e história. As notas dos alunos são: Luana, 7,5 em matemática, 8,9 em língua portuguesa e 8 em história. A Maria, 8,5 em matemática, 8 em língua portuguesa e 8,5 em história. E o João, 7 em matemática, 7,9 em língua portuguesa e 8 em história. Por meio dos dados, o professor organizou as notas em uma tabela. Veja como ficou organizado. A tabela é uma ferramenta utilizada para organizar dados em linhas e colunas e permitir uma melhor visualização das informações que estão sendo apresentadas. A utilização de uma tabela também facilita na procura e na identificação de informações, uma vez que podemos concentrar nossas buscas em uma única linha ou coluna, por exemplo. As tabelas podem ser mais simples ou mais complexas e com diferentes tipos de informações. No entanto, todas elas devem ter alguns elementos básicos. Vamos conhecer esses elementos? Título da tabela. O título vai indicar ao leitor quais dados e informações são apresentadas na tabela. Corpo da tabela são as linhas e colunas da tabela, que contém as informações. Fonte fica no rodapé, que é a parte inferior, e serve para indicar de onde são os dados, que podem ser do governo, do IBGE, de uma determinada empresa, entre outros. Observe como fica mais fácil visualizar o desempenho de cada aluno e comparar as notas entre os diferentes alunos e entre as disciplinas. Além disso, note que a cada novo aluno que entrar na turma, a professora ou professor só precisará acrescentar uma nova linha na tabela e inserir as notas desse aluno. Você já viu esse tipo de imagem em algum lugar? Essas imagens representam gráficos. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, a quantidade de votos dos candidatos a um cargo político, o quanto uma família consome de água ou energia elétrica, entre diversas outras situações. Os gráficos são muito importantes e fazem parte da nossa vida. Tem um desafio. Pegue uma conta de água ou energia elétrica da sua casa e verifique os gráficos presentes. Nessa imagem há um gráfico. Os gráficos precisam ter vários elementos, como a gente disse agora. O título, que apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. E algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações. No caso desse gráfico, eles têm o título: o ranking da produtividade de leite.
Perceba que também a definição da unidade de medida usada, que é a quantidade de litros produzidos por vaca no ano em cada região do país. Já a legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por linha. No nosso gráfico, a cor verde representa a região centro-oeste. Percebeu como fica melhor organizado? E a fonte de pesquisa é de onde a informação foi retirada. Pode ser de site, blog, páginas, pesquisas, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Em nosso gráfico, a fonte foi o órgão chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou simplesmente IBGE. O IBGE faz muitas pesquisas importantes para entendermos melhor a realidade do nosso país e apresenta o resultado em gráficos. Vamos entender como se constrói um gráfico a partir de uma situação? Uma professora do 4º ano do agrupamento D resolveu fazer uma pesquisa com o esporte preferido dos alunos. Feita a pesquisa, com os 25 estudantes da turma, obteve o seguinte resultado: 10 estudantes preferem futebol, 8 têm a preferência pelo esporte vôlei, já 5 estudantes preferem basquete e 2 automobilismo. A professora fez com os resultados esse tipo de gráfico, que se chama gráfico de barras. Os gráficos de barras são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são aliados por sua base e sua altura modifica-se de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra, retângulo, está relacionada a uma informação, que pode ser um período, pessoa, etc. No caso, a informação refere-se ao esporte preferido. Nesse gráfico construído, percebam que há uma linha horizontal e uma linha vertical, e cada uma tem um dado. No caso, a vertical é o número de estudantes e a horizontal, o nome dos esportes. A barra que representa o futebol está mais alta, porque mais estudantes preferem futebol. Já a barra que representa o automobilismo está bem mais baixa, pois somente 2 estudantes têm a preferência por esse esporte. Viram que interessante? Agora vamos para outra situação. Um restaurante fez uma pesquisa com 100 clientes para saber qual a sobremesa preferida e obteve o seguinte resultado: 40 pessoas preferem pudim, 25 preferem bolo, 20 pessoas preferem gelatina e 15 sorvete. Para representar essa situação, podemos usar a porcentagem, ou seja, de 100 pessoas entrevistadas, 40 preferem pudim, ou podemos dizer 40%. Do mesmo modo, de 100 pessoas entrevistadas, 25 gostam mais de bolo, o que dá 25%. Com a pesquisa feita pelo restaurante, pôde-se elaborar um gráfico chamado de setorial ou simplesmente de gráfico de pizza. Mas por que se chama gráfico de pizza? Perceba que o gráfico é composto por setores circulares, que se parecem com fatias de pizza. E cada uma dessas fatias representa as porcentagens das categorias. Assim, quanto maior a porcentagem, maior é a fatia. Observem que no nosso gráfico de pizza, a cor que representa o pudim é azul. Essa parte azul tem a fatia maior,
porque mostra que mais pessoas têm a preferência pela sobremesa pudim. Agora o sorvete está demonstrado na cor roxa e por ter menos pessoas que preferem, está com uma fatia menor. Vamos agora para uma última situação problema. A Lúcia, ela quer ir à praia e observou no site de meteorologia as seguintes variações de temperatura na semana. Na segunda-feira, fez 25 graus Celsius. Na quarta-feira, 18 graus Celsius. Enquanto na sexta-feira, 23 graus Celsius e no sábado, 29 graus Celsius. Em nosso país, para se medir a temperatura, usamos a unidade de medida graus Celsius. Quanto mais perto do zero, mais frio. A partir da variação de temperaturas, podemos construir um gráfico, que é chamado de gráfico de linhas. O gráfico de linhas mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. No caso do gráfico de Lúcia, o aumento ou diminuição da temperatura durante a semana é que foi registrado. Perceba que quando a temperatura caiu de 25 graus Celsius para 18 graus Celsius, na terça-feira, a linha diminuiu. E quando a temperatura aumentou, a linha subiu. O gráfico de linhas é utilizado quando queremos indicar uma variação numérica de um determinado dado ao longo de um período de tempo. O gráfico de linhas possibilita observar crescimento, decrescimento ou até mesmo estabilidade nos dados pesquisados. A estabilidade ocorre quando uma linha fica reta, não subindo nem descendo. Hoje, nós conhecemos a função de uma tabela e 3 opções de gráficos. O gráfico de setores ou pizza, o gráfico de linha e também o gráfico de barras. Turminha, como é bom contar com a sua participação em nossas aulas. Como vocês já sabem, deixei algumas atividades lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Gostei muito de estar aqui contigo. Receba um abraço apertado e até a nossa próxima aula. Tchau, Jaqueline! Tchau, agrupamento D!